Olá, boa tarde a todos. Indo para a aula de economia, aula 5, nós vamos falar sobre desenvolvimento rural no Brasil, que é o capítulo 7 da apostila Economia Rural, que eu passei para vocês, o último capítulo, mas ainda vai ter mais matéria, gente. Então, nós vamos falar sobre os aspectos iniciais de desenvolvimento rural. Então, falar sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira, tanto para o produto interno bruto, quanto para o mercado internacional. Vamos falar também sobre desenvolvimento agrícola sustentável, os tipos de empreendimento rurais existentes no Brasil e a política agrícola nacional. Então, o agronegócio, né, ele vem numa evolução para a economia brasileira. Então, a partir de 1990, o agronegócio ele tem aumentado muito, principalmente as exportações. Então, nesse gráfico nós podemos observar a evolução das exportações, né, no Brasil, que a partir de 1999, 2000, houve um bastante desenvolvimento, né, na produção, tanto de grãos como de produtos florestais, café, entre outros. E a importação, ela aumentou aqui nos últimos anos, 2011 para 2014, mas nós exportamos mais, né, do que importamos nossos alimentos. Aqui também tem outro gráfico que não está na apostila, mas eu queria mostrar para vocês, né, porque aqui fala até 2014, então de 2014 até 2020, 2015, 2016 houve uma menor exportação, mas a partir de 2017 aumentou novamente a exportação e aqui a importação é quase que constante. Então, a balança comercial do agronegócio brasileiro, ele apresentou um superávit, ou seja, os, ele gerou mais recursos financeiros do que enviou para o exterior, ou seja, a exportação é muito maior do que a importação. Então, é um setor que gera divisas, que é a moeda internacional, que é o dólar, para o país. Então, ele tem um superávit indispensável para o Brasil continuar, né, a importar os bens que necessita, mas também pagar suas contas externas e gerar empregos. Aqui são alguns produtos que são mais exportados. 45% do complexo de soja, grãos, rações, entre outros. Carnes, 16%, produtos florestais, como papel, celulose, o complexo sucroalcooleiro, que o álcool, né? E o café. E aqui outros produtos. Aqui também tem outro gráfico sobre a evolução do PIB. Então, nosso PIB aumenta, né, com o agronegócio. Isso está em milhões de reais, então vem aumentando. Então, ele gera 1 trilhão de renda para o Brasil, né? Chega a quase 1 trilhão o PIB do agronegócio. Então, no mercado internacional, o Brasil é visto como um importante agente de abastecimento mundial de produtos do agronegócio, e isso poderá ampliar fortemente a produção de alimentos para o resto do mundo. Então, ele é considerado o país com maior potencial de crescimento agropecuário do planeta. No entanto, é necessário que o agronegócio e os produtores rurais tenham em mente que o mercado internacional é exigente enquanto à qualidade dos produtos. Então, é indispensável que o produtor rural e a agroindústria se adaptem, né, às rígidas normas internacionais para o comércio de alimentos. Então, muitas empresas que atuam no agronegócio, elas procuram se tornar mais competitivas no mercado por meio de ações que proporcionem o aumento dos lucros e a redução dos custos de produção. Então, nós temos que ter uma receita, um lucro, né, grande. Então, e tudo isso, eles têm que ter um menor impacto no meio ambiente. E a competitividade, aqui só para
falar o que que é, né, pode ser conceituada como a capacidade de uma empresa de produzir produtos e serviços com qualidade e custos baixos que permitam concorrer de forma igual ou vantajosa no mercado. Então, nós já discutimos um pouco sobre o que que é o desenvolvimento sustentável lá na agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. Então, para o desenvolvimento sustentável pode ser definido como um processo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades da gestão, as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades por meio da utilização adequada dos recursos naturais dos mais diversos tipos de sistemas produtivos da economia. Então, o desenvolvimento sustentável é isso. Nós conseguimos fazer o que nós queremos sem atingir as necessidades da geração futura. Então, o desenvolvimento sustentável ele tem 5 dimensões. O social, que é a maior distribuição de renda e criação de mais oportunidades de emprego para toda a população. A econômica, que é o aumento da produção e da riqueza social, como aumentar o produto interno bruto, diminuindo a dependência externa. Então, você produzir mais, né, aqui no Brasil do que importar produtos estrangeiros. A ecológica, que é o uso racional dos recursos naturais, de modo a melhorar a qualidade do meio ambiente e preservar os recursos produtivos, que serão utilizados pelas próximas gerações. E a espacial também, que é a melhor distribuição geográfica da produção e da população ao longo do território nacional, evitando assim as grandes aglomerações e seus problemas urbanos. E a cultural, que é a consideração dos valores culturais da sociedade, aliando-se à busca do desenvolvimento sustentável. Considerar, né, a diversidade cultural de todos os povos que estão inseridos na população do Brasil. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os tipos de empreendimentos rurais no Brasil. Então, nós temos o empreendimento rural tradicional, que é um empreendimento que utiliza equipamentos agrícolas rudimentares, como a enxada, que é usada para a preparação do solo e é considerada rudimentar em relação ao trator e outros implementos. Então, aqui o produtor rural ele é resistente, né, a colocar as inovações tecnológicas dentro da propriedade. Também tem um baixo rendimento. O empreendimento rural em transição é o que não é tradicional, né, e também não é moderno. Ele possui algumas técnicas de produção que contribuem para melhor produtividade e uso adequado dos recursos produtivos da propriedade. Adotam técnicas de administração para o gerenciamento das atividades da propriedade rural. Então, ele já procura algumas parcerias com agroindústrias para diminuir, né, os custos e também procura assistência técnica e usam já alguns implementos mais modernos. E o empreendimento rural moderno, os produtores estão integrados com os demais agentes econômicos que atuam na cadeia produtiva e possuem informações sobre as demandas dos consumidores finais. Então, em caso de mudanças no mercado, esses produtores estão dispostos a adequarem a produção agropecuária às novas exigências do mercado. Por exemplo, a produção de produtos orgânicos, cuja demanda já encontra com um bom número de fornecedores. Então, aqui, o empreendimento rural moderno, ele usa, né, recursos tecnológicos, implementos mais modernos, e também ele tem uma visão do que o comprador quer, o que o mercado espera, e ele tem essa capacidade de adaptar dentro da sua propriedade. Para que haja uma mudança, né, do empreendimento rural tradicional para o de transição ou até mesmo para o moderno, é necessário disponibilizar recursos financeiros pelos bancos ou governos e assistência técnica para auxiliar o produtor rural. A importância do sistema financeiro, né, e as políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Então, isso que entra
Para você ir de um produtor rural tradicional para um de transição, ou de uma transição para o moderno, até de um tradicional para o moderno, é necessário que haja investimento. Então, as políticas públicas e o sistema financeiro é muito importante nisso. Então, aqui que entra a política agrícola no Brasil. Então, os objetivos do crédito rural é estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores rurais ou suas cooperativas, fornecer o oportuno e adequado custeio da produção e comercialização de produtos agropecuários, fortalecer o setor rural do país, incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando o aumento da produtividade, a melhoria do padrão de vida das populações rurais e a adequada utilização dos recursos naturais, e propiciar, por meio do crédito fundiário, a aquisição e a regularização de terras pelos pequenos produtores, poceiros, arrendatários e trabalhadores rurais. Também desenvolver atividades florestais e pesqueiras e estimular a geração de renda e o melhor uso da mão de obra na agricultura familiar. Então, nós temos aqui três modalidades de crédito rural. Nós temos o custeio, que tem o objetivo de cobrir as despesas correntes ou custos variáveis dos ciclos produtivos dos produtos agropecuários, o investimento. Então, ele investe, né, na compra de bens ou serviços cuja utilização ocorra em um longo período de tempo, por exemplo, compra de maquinários e equipamentos, e comercialização. Tem por objetivo cobrir despesas advindas do processo de comercialização, principalmente gastos com armazenagem e transporte. Aqui nós temos algumas linhas de crédito rural que são disponibilizadas, como a agricultura de baixo carbono, o Pronaf, a Moderinfra, o Moderagro, o Propiflora e o Prodecop. Então, aqui são algumas linhas de crédito. Então, gente, é isso, nossa última aula da apostila, e os exercícios estarão lá no formulário do Google.